uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Era mais ou menos umas 3:30 da manhã. E eu acordei. Você queria acordar, pastor? Não. Você queria orar, pastor? Não. Você queria ler a Bíblia, pastor? Não, eu queria dormir. Mas eu percebi que Deus queria falar ao meu coração. E eu fui anotando ali as coisas que Deus falou ao meu coração. E eu sei que é tempo de salvação para as nossas vidas, amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então, todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos crescer na verdade, na palavra de Deus. Amém? Por isso que é tão importante iniciativas como, por exemplo, a escola bíblica, né? Quão é importante aprender, receber mais da palavra e crescermos. Tem um texto lá em Efésios, no capítulo 3. Efésios, lá no capítulo 3, verso 20. Diz assim, olha: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. E aí o 21, só para a gente terminar, diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, e para todos sempre. Amém. Esse texto, ele é muito interessante, porque ele diz assim, olha, existe um poder que opera em nós. Existe um poder, né? Nós não estamos sozinhos. E aí Efésios, quem teve aula essas semanas, as 2 últimas semanas comigo, eu ensinei a autoridade do crente na escola bíblica, a autoridade da fé na escola bíblica. E você percebeu assim, quão importante é o livro de Efésios, né? O livro de Efésios, ele fala muito acerca disso, acerca de um poder que Deus opera em nós, amém? A Bíblia diz que é o mesmo poder, imagina isso, querido, o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Você acha que foi pouco poder? Não, foi o maior poder já liberado na terra, irmãos, para ressuscitar alguém dentre os mortos. E a Bíblia diz que Deus exerceu esse poder, liberou esse poder, e a Bíblia diz que esse poder opera em mim e em você. Então a questão, olha, o verso 20, a gente acabou de ver, ele é muito interessante, porque ele continua falando desse poder, né? Esse poder que opera em nós, diz aqui o texto, finalzinho do verso 20. Mas aí, o início e o meio do versículo diz assim: aquele que é poderoso, certo? Então, observe que interessante. O início do versículo fala sobre Deus, aquele que é poderoso, e o final do versículo diz que esse poder daquele que é poderoso opera em nós. Então, o poder daquele que é poderoso opera em nós. Agora, existe um meio desse versículo que muitas vezes ele é desprezado pelas pessoas. Que diz aqui, olha que interessante. Diz assim: aquele que é poderoso para fazer o quê? Fazer o quê? O que esse poder vai fazer? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu comecei a pensar nesse texto, e de fato Deus começou a tratar isso no meu coração. O que a gente está pedindo? O que a gente está pensando? Porque esse é dali, é a partir daquele ponto, do ponto da expectativa, que Deus vai operar. O texto diz claramente: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, existe um ponto inicial, aquilo que pedimos ou pensamos, e Ele vai fazer além. Ou seja, Deus ele vai suprir, não somente suprir, mas Ele vai ir além da nossa expectativa. Além da nossa expectativa. Isso nos fala sobre uma palavra muito interessante que muitas vezes as pessoas não gostam. Muitas vezes, não sei, acho que a gente ficou muito acostumado, né, com aquela coisa do micro-ondas, da geração McDonald's. Não é assim? Você está com fome, você pega uma fila, entra ali no drive-thru, chega lá na janelinha, bate, 2 minutos depois,
você recebe uma bandejinha com a sua comida quentinha, pronta para ser consumida. É tudo tão rápido, né? Você pega um prato, coloca no micro-ondas, compra uma bandejinha lá no supermercado, coloca no micro-ondas, 2 minutos, pim, está pronta a comida. Então a gente ficou muito acostumado com essa coisa muito imediatista, e às vezes as pessoas estão esquecendo de algo, de uma palavrinha mágica chamada planejamento. Planejamento. Eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor trazia algumas coisas ao meu coração. Hoje dificilmente você vê as pessoas planejando, pensando. Não é assim? Qual é a nossa meta? Qual é a sua meta, querido? Qual é a sua meta? O que você vai fazer? O que você pensa da sua vida para daqui a 1 ano, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos? Quem vai ser você? Como você pensa? Como você imagina? Quem vai ser você? A Bíblia diz que assim como imagina na sua alma, assim ele é. E aqui diz, olha, vou ler mais uma vez esse texto. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Planejamento tem a ver com isso. Tem a ver com pensamento, tem a ver com planejar. Você começa a observar essa obra, precisa de uma sequência bem feita. Não tem como, por exemplo, você colocar essas placas aqui em cima, se não tiver de baixo. Você primeiro faz uma parte, planeja, e ali você olha, observa, né? Hoje nós estamos trabalhando com um projeto que foi feito por um arquiteto. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar esse projeto, é lindo, 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 você vai ver. Só que antes você faz o projeto, você planeja, você pensa, como é que vai ser, você imagina, você se vê naquele lugar, naquela cena, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Você começa a observar suas emoções. Não é assim? Você pensa, tem pessoas que gostam de colocar no papel. Agora o problema é que tem pessoas que só fazem isso no final do ano. As minhas metas para o ano que vem. Comecei a pensar nisso. Paulo, ele traz uma analogia a respeito disso, que é muito interessante. Olha o que ele diz aqui, olha. 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correis de maneira que o alcanceis. Olha só. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também. Observa isso, querido. Estamos falando de Paulo. Assim corro eu também. Não sem meta. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Que versículo poderoso. Olha o que ele está dizendo. Olha, ele está dizendo aqui, o atleta, quando ele vai correr uma corrida, ele se prepara. Ele planeja o trajeto. Quando você vai correr uma maratona, uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que estava correndo aquela maratona famosa lá no Brasil, São Silvestre, lá em São Paulo, né, que ocorre, se eu não me engano. E aí ele estava falando, olha, a gente não pode dar a força toda no início. Então a gente precisa dosar a energia, aquela força que ele tem. Ele vai treinando para quê? Para ele dosar aquela energia. Quando vai chegando no final, quando vai chegando na última volta, aí geralmente eles dão de tudo. Porque o objetivo ali, ninguém entra naquela corrida, a não ser que seja aquele pessoal que vai para brincar mesmo, vai ali com aquela fantasia para brincar. Agora, os atletas profissionais, eles não entram naquela corrida pensando, ei, coisa boa, glória a Deus, mais um dia que eu vou perder. Uhul! Ninguém entra assim, ele entra pensando em, olha, eu treinei, eu pratiquei, eu fiz exercício, eu fortaleci a musculatura, o objetivo aqui vai ganhar, então ele planeja. E aí Paulo ele fala sobre desferindo socos no ar. Imagina, ele está ali dizendo, ele fala, olha, eu não luto como quem começa, dar soco no ar. Não, o que ele está querendo dizer? Cada ação dele, ela precisa ser planejada. Para quê? Para que aquela força exercida,
ela alcance o objetivo, ela bata no alvo. E Paulo, ele era muito estrategista e ele pensava nos locais que ele ia, e ele ia levar o evangelho, e ele já estabelecia, levantava pessoas. Paulo não era aquela pessoa imediatista que ele pensava, se der, deu, se der... Não. Por toda a Bíblia, querido, você vê esse padrão de planejamento. Quando Deus, ele vai fazer o mundo, e até Deus vai fazer o mundo, ele diz, olha, haja luz. Mas não haveria sentido de haver luz se antes não houvesse escuridão. E aí Deus começa a planejar, a criar o fundamento, a água, e depois ele reparte, ele faz a separação. Ou seja, há uma sequência. Há uma sequência de ações conforme o planejamento de Deus. Lá na frente você vê, por exemplo, Josué, você vê a mesma coisa, não é? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Glória a Deus. Não vamos precisar abrir não, depois a gente... Josué, ele existe um planejamento para que ele destrua, por exemplo, Jericó. Um planejamento, depois você vê ele planejando errado. Planejando fora da vontade de Deus. E aí de repente você vê Neemias fazendo a mesma coisa. Agora Neemias foi tão interessante que ele tinha todo o cálculo, ele tinha todo o planejamento para salvar o povo dele. Aí no dia que a oportunidade apareceu, no dia que o rei chamou ele tinha a resposta na ponta da língua. O problema é que tem pessoas esperando, na hora que a oportunidade chegar, aí sim eu vou planejar, aí sim eu vou pensar nisso. Não, é antes, querido. Fé se prepara, fé se organiza. O que você vai fazer? Nós temos declarado a provisão do Senhor, sim ou não? Temos declarado as coisas. E quando chegar, o que você vai fazer com isso? Chegou, e agora? Não sei o que eu faço. Então você começa a planejar. Aleluia, aleluia. Olha só, você vê ali Neemias, né? Tem outros exemplos que eu notei. Irmãos, até mesmo Jesus. Até mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele não veio de uma forma qualquer. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Não é assim? Ou seja, foi necessário existir uma expectativa da plenitude dos tempos. Quando chegou naquele momento, o plano de Deus de redenção, chamado Jesus Cristo, que já estava pronto desde Gênesis, desde a queda, quando houve a queda, Deus já planejou a redenção. Mas a redenção só chegou, de fato, 2000 anos depois. Aleluia. 4000 anos ou mais. Irmãos, então você percebe, queridos, o quão que é importante, Deus não vai fazer de qualquer jeito, Deus é organizado. Sabe, e às vezes eu fico vendo as pessoas, e de maneira alguma, eu estou querendo trazer condenação para a sua vida, nem nada do tipo, mas eu estou querendo te salvar nessa manhã. Para que você não viva uma vida de círculos. Sabe, a pessoa vai, parece que não sai do canto, parece aquele carro que está atolado na lama. Faz um esforço terrível, mas não sai do canto, a roda... E o carro lá parado. Irmãos, quem não se planeja, vive como numa cadeira de balanço. Já viu aquela cadeira de balanço? Você senta nela e... Parece que está mexendo, mas não está saindo do lugar. Sabe, o alerta que Deus tem para nós e quer trazer para nós nessa manhã é sobre a nossa vida pessoal. Sabe, jovens, a maioria dos seus colegas não vão querer nem saber disso. Você vai às vezes conversar com os jovens do mundo, né? A única coisa que eles querem é beber e namorar. Não existe um planejamento, não existe uma meta. Mas sabe que se você não planejar, você não vai chegar em lugar nenhum. Alguém uma vez disse que aqueles que não planejam, qualquer lugar é um bom lugar.
Se você não pensa, qualquer lugar que você chegar, tá bom, tá bom. Tem gente que vive assim, né? Tá bom, tá bom. Tem isso aqui, tá bom. Chegou aqui, tá legal, tá bom. Aleluia. Sabe, Deus quer nos levar a um lugar nele, aonde buscamos dele a meta, o objetivo. O que ele tem para a nossa vida? Você sabe que a gente não nasceu por acaso, irmãos. Deus nos deu um propósito antes da gente nascer. Antes de você nascer, existia um objetivo, uma meta, um foco, um alvo. Você se encaixa no reino de Deus, no propósito de Deus, irmãos. Como a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e cada um tem importância. A Bíblia diz que cada um existe uma graça, uma parte da unção, da graça de Jesus disponível para cada um. A Bíblia diz que existe uma parte que nos cabe. Aleluia. Sabe o que significa isso? Cada um de nós. Existe algo importante que só eu e você podemos fazer. Você não pode fazer o que foi designado para eu fazer. Eu não posso fazer o que você foi criado para fazer. Nós nascemos de novo para cumprir um plano divino. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas ficam pensando em coisas e tem gente que até faz um planejamento legal, mas sem envolver o Senhor. E aí depois você vê pessoas orando para que Deus abençoe aquele projeto. Sabe, eu aprendi uma coisa que é muito mais interessante, é muito melhor que você busque os planos dele, porque os planos dele já vêm abençoados. Romanos, lá no capítulo, olha esse texto aqui em Romanos, lá no capítulo 8. Aleluia. Romanos no capítulo 8, verso 14. Olha o que diz esse texto, queridos. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Lucas no capítulo 14, verso 28. Aleluia. Jesus ele diz assim, olha, pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombando dele, dizendo, olha lá, esse homem começa a construir e não pode acabar. Provérbios no capítulo 16, verso 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Aleluia. Imagina, olha só o que Jesus fala. Olha, vamos voltar lá para Lucas 14. Olha só, ele fala sobre esse camarada aqui que constrói, mas não consegue acabar. Quantas pessoas no corpo de Cristo estão fazendo assim? Constrói, 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 e nunca consegue terminar nada. Sabe que essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que as pessoas olhem para a sua vida e ela pensa, olha ali, coitado, olha ali, aquele ali, coitado dele. Não. Sempre assim, ele fica dando volta. Vai para um lugar, vai para o outro e não consegue terminar nada. Aleluia. Agora, queridos, qual que é a solução? Jesus ele começa a dar algumas dicas, né? O autor de Romanos, Paulo aqui, ele dá algumas dicas. Ele, olha, os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não precisa viver assim. A gente não precisa viver patinando. A gente não precisa viver como quem dá soco no ar. A gente não precisa ser aquele que começa e nada termina. Sabe por quê? Porque uma hora habita dentro de nós. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos o autor da vida dentro de nós. Nós temos aquele que sabe, irmãos, que ele conhece as circunstâncias. Sabe que o Senhor é o maior investidor que existe. E ele sabe te guiar.
O Senhor sabe como você vai fazer para multiplicar as suas finanças. Sabe, o Senhor sabe como é que você vai fazer para pagar aquela dívida. Deus, Ele não quer te largar por conta. Ah, mas pastor, mas o erro foi todo meu. Tudo bem, pode até ter sido. Mas o seu Pai é misericordioso. E a Bíblia diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Você não está só. Você não está só. Ele não te abandonou. Aleluia. Ele não te abandonou, Ele não te abandonou, Ele nunca vai te abandonar. Ele é o seu Pai. Agora é imperativo que você olhe para dentro. Para de ficar tentando resolver as coisas na força do próprio braço. Não dá. Já tentou demais. Entende? Resolver as coisas na força, na marra. Sabe, queridos, nós somos pessoas, graças a Deus, dotadas de inteligência. Você é inteligente. Você sabe algumas coisas. Muitas vezes a experiência, a própria vida, nos ensina tantas coisas. Mas nós nunca vamos ser mais sábios e mais inteligentes que o Senhor. Aleluia. Olha, teve uma vez, nós estávamos lá no Reino Unido e talvez você já tenha me ouvido contar esse testemunho, mas irmãos, a gente estava vivendo uma pressão tão grande, sabe? Porque nós estávamos ali estabelecendo a igreja de Londres, Igreja Verbo da Vida de Londres, e aí o nosso filho nasceu, Mateus nascendo, e irmãos, é aquela pressão tão grande, a gente nunca tinha sido pai na vida, então além de nascer uma igreja, estava nascendo um filho, e a gente naquela época, a gente morava num quarto, aleluia, a gente morava num quarto, era eu, Marina e o Mateus, bebezinho, morando num quarto. E aí, queridos, eu sabia que aquilo não era a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu, né, a gente nunca deixou de confessar, nunca deixou de declarar a palavra. Mas um dia, eu fiz uma oração. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu preciso de tempo para a gente fazer a obra acontecer. Eu preciso de tempo para a gente dedicar à igreja, para fazer as coisas acontecerem. E aí eu fiz uma oração e eu disse ao Senhor, Senhor, eu oro para que eu trabalhe menos e ganhe mais. Por quê? Porque eu precisava de recurso, eu precisava de tempo. Eu precisava de tempo, eu precisava de recursos financeiros. Então o que eu fiz? Eu fiz essa oração simples. Eu orei ao meu pai. Eu disse para ele, pai, olha, me mostra, abre portas. E eu começava a declarar, pai, obrigado por portas abertas. Pai, obrigado, Senhor, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. De repente chega um irmão da igreja e ele diz assim, olha, surgiu uma vaga lá no banco, onde é que eu trabalho, e eu acho que dá certo para você. Aí ele disse, olha, mas para você entrar ali é quase impossível. Ele precisa de um milagre. A hora que ele falou isso, precisa de um milagre, eu peguei aquela palavra. Eu falei, eu vou entrar nesse banco. E eu comecei a declarar, confessar a palavra. E eu me lembro, irmãos, que chegou um ponto que a gente começava a colar. Eu lembro que uma vez eu imprimi um crachá daquele banco. Eu achei na internet, colei assim. Aí lá em casa estava todo mundo confessando a mesma coisa, declarando a mesma coisa. Por isso que é importante a unidade da família. Eu me lembro que o Mateus, uma vez, a Marina com ele brincando, cortou um rapaz lá usando um terno, né, um fato. E aí colocou ali na cozinha, e o Mateus ali mesmo, ele, claro que ele não, acho que na época ele não falava, mas a Marina ensinou ele a orar, e a gente declarava, um dia o papai vai estar naquele banco usando um terno. E nós começamos a declarar, irmão, confessar a palavra. E aí começou o processo seletivo.
milhares de pessoas querem vaga dentro de banco em Londres, porque paga muito bem. E aí começou o processo seletivo. E aí, queridos, eu lembro um dia o colega, o amigo me liga e fala: pastor, aconteceu algo muito ruim aqui. Aí ele disse: olha, eram 3 vagas, agora só tem 2. Irmãos, dentro de mim, na hora subiu uma resposta. O problema é que a gente está muito acomodado a desistir. Desistir é fácil demais, irmãos. Mas desistir não é para você. Desistir, você não é daqueles que retrocedem. Você está comigo? Você não é. Meu irmão, Deus não tem plano B. Você não é daqueles que retrocedem. Para com esse negócio de desistir. Para de ser mole. Entendeu? Pega esse poder que está dentro de você, o maior que habita dentro de você, e bota força mesmo. Ah, pastor, mas está difícil. Eu sei que está. Mas maior é o que está em você. E aí, querido, eu peguei aquela palavra e disse: olha, eu disse para ele, mesmo que se tivesse uma, essa vaga seria minha. Naturalmente falando, você tinha o que para pegar? Irmãos, eu não tinha absolutamente nada. Eu estava concorrendo contra pessoas que tinham mestrado, PhD, pessoas que falavam que inglês era a língua nativa deles. Você está entendendo? Eu falo inglês bem, irmãos, mas não é como um nativo. E esse contexto todo ali, tudo cooperando para que eu desistisse. E juntos como família. Irmãos, Deus está falando muito sobre isso. Se você não se alinhar com a sua família, se você não pegar junto, começar a crer as coisas junto, você vai ficar no meio do caminho. É melhor os dois aí parar de carnalidade, pegar junto, marido e mulher, pegar junto e crer na mesma coisa. Senão vocês vão ficar patinando, é isso que vocês querem? Então para de besteira, para de ser criança, carnal. Amém? Pega junto logo e pronto, e acabou essa palhaçada. Amém, irmão? Então, vamos voltar aqui. E aí a família toda ali, confessando, declarando a palavra. Amém? Pegando junto. Aí um dia, chega ali o resultado. Aleluia. Tinha passado em segundo. Oh, aleluia. Só que antes disso, lembra que a gente morava num quarto? A gente começou a crer que a gente ia comprar um apartamento. Comprar um apartamento. Botamos isso na... Irmão, decidimos crer nisso aí. Ah, como assim, pastor? Você tinha um salário bom? Não. O salário dava para comprar? Não. Você tinha entrada? Não. Você tinha... O meu visto, na época, era um visto de missionário. O visto de missionário, ele tinha uma validade de 3 anos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tinha permanência no país? Não, eu tinha um visto. Sabe qual banco que geralmente empresta para a pessoa nesse caso? Nenhum. Mas eu decidi crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, qual que é o pré-requisito? É ter dinheiro? Não. É crer. Crer é melhor do que ter dinheiro, irmão. Você está comigo? Porque o resto vem. Aleluia. E aí nós decidimos crer, querido. E aí nós decidimos crer. Oh, aleluia. Aí eu me lembro que uma vez, aí eu liguei para um amigo nosso, e ele indicou um broker, que é o pessoal que fazia essa questão de financiamento. E aí, o broker ligou para a gente de volta, e aí a Marina explicou a situação para ele, ele disse: olha, é impossível que vocês consigam financiamento. O cara do banco disse isso. Aí a Marina respondeu para ele: mas você pelo menos vai tentar, não vai? Ele: vou, mas não te adianta, é muito difícil. Isso não vai, é muito difícil isso acontecer. Resumindo a história, daqui a pouquinho, um tempo depois, ligou ele. Olha, porque a Marina tinha falado com ele: não vai dar certo, a gente crê no Senhor. Aí ele voltou e disse: olha, esse Deus seu é forte, viu? E aí ele voltou e disse assim: olha,
Eu só consegui um banco. Ah, Marina, é só um que a gente precisa mesmo. Irmãos, passou o tempo, a gente saiu daquele quarto e mudamos para o nosso apartamento. Apartamentozinho lindo, 2 quartos, maravilhoso. Aí depois dali mudamos para uma casa, depois veio a questão do banco. E aí, depois daquilo, eu fui trabalhar em outro banco. E eu vi cumprindo aquilo que eu tinha orado ao Senhor. Você é hoje o que você confessou ontem, irmão. Você é hoje o que você planejou ontem. Você é hoje aquilo que você creu ontem. Você quer mudar o seu futuro? Você quer mudar as coisas para frente? Alinha com a palavra. Alinha com o Senhor. Entre em concordância com a sua casa, com a sua família. Pega junto, olha gente, vamos, pega a família junto, o marido, a esposa, os filhos. Vamos crer num negócio aqui, gente? Vamos embora. Vamos ver se esse negócio de fé funciona mesmo? Aleluia. Aleluia. Vamos ver se esse negócio de fé, que está todo mundo falando, que o pastor fala, que o povo na igreja fala, que na escola bíblica eles estão falando. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo? Vamos dar uma de doido aqui? Vamos crer no impossível? Aleluia. Você acha que Pedro ia ter experimentado andar sobre as águas se ele tivesse pensado na física? Fisicamente é impossível. Olha o meu peso, olha a densidade da água, eu vou pisar aqui, eu vou afundar. Se ele tivesse olhado para os outros, está todo mundo aqui sentadinho no barco, olhando para Jesus, vou nada, eu vou ficar aqui, ó. É melhor ficar com o povo aqui, a voz do povo é a voz de Deus. A história só muda quando tem um doido que acredita. A história só é transformada quando tem um maluco para acreditar, irmão. Aleluia! Oh, glória! Sua história só vai mudar, querido, se você for doido o suficiente para acreditar nessa palavra. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? A Bíblia diz que loucura para os homens. É loucura para os homens mesmo. Eles vão achar que você é doido, vão achar que você não pode, vão achar que você não tem. O que você está fazendo? Mas a Bíblia diz que é sabedoria para Deus. A Bíblia diz que é sabedoria. Sabe o que é a sabedoria? É o plano que vem abençoado da parte de Deus. Ele vai te mostrar o caminho. O que você está crendo? O que você está crendo? Aleluia. O que você está crendo? Jovens aqui, o que você está crendo? O que você quer ser? Qual universidade você quer entrar? Escolhe e coloca diante do Senhor. Hein, Emily? A porta está aberta já. A gente vai entrar e acabou a história. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui. Às vezes a gente se olha como menor. Principalmente aqueles que vêm de fora. Aqueles que não são portugueses. Muitas vezes você se olha como menor. Deixa eu te falar uma coisa, você não é menor não, meu querido. Você não é brasileiro, moçambicano, angolano, português, inglês, não. Você é cidadão dos céus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, embaixador do reino dos céus. É muito melhor do que ser inglês, alemão, árabe, espanhol, português, brasileiro, africano. Muito melhor. Muito melhor. Você vem de um reino diferente. Então você pode andar mesmo, ó. Aqui é. Você está comigo, querido? A gente precisa se ver como Deus nos vê. A gente precisa se ver como Ele nos vê. Para com essa coisa de ficar... aceita tudo. Passivamente, que a pessoa passiva. Entendeu? Vem um outro, briga com a xinga, não sei o que, o cara quase morrendo. Não, irmão, se posiciona. Estou falando para você ser sem educação com ninguém, não. Está comigo? Estou falando para você sair por aí sem ser educação com ninguém, não. Nada a ver com isso. Você anda em amor, você ama as pessoas. Você também não é besta. Você se posiciona, você sabe quem é. Amém, queridos? Agora você percebe que é tudo a forma como você se vê.
como você se imagina, como você planeja, o que você está vendo? Quem vai ser você daqui a 3 anos? Você nunca parou para pensar nisso, você vai parar para pensar nisso hoje. Quem vai ser, como é que a minha família vai estar daqui a 3 anos? 1 ano, 2 anos, bota o tempo aí que você quiser. Uma vez, eu estava num seminário, eu fiz um seminário teológico lá em Belo Horizonte, antes do Rema, né? Antes da escola bíblica. E uma vez, quem estava dando aula para a gente era o pastor André Valadão. Ele olhou assim para a gente uma vez, eu nunca esqueci dessa frase. Ele olhou para a gente e falou exatamente isso que eu acabei de falar. Ele disse, quem vai ser você daqui a 3 anos? Eu parei assim. Aí ele disse, você nem imagina quem vai ser você daqui a 3 anos. Irmãos, eu não imaginava mesmo não. Eu não imaginava mesmo não o que Deus ia fazer. Sabe o que Deus, para onde que Deus ia nos levar. Eu me lembro, queridos, que quando a gente foi para o Reino Unido, a gente não tinha dinheiro para, né, porque lá, como a gente foi na primeira vez, a gente foi como estudante. E a gente não tinha dinheiro disponível para pagar o curso. Quando você vai como estudante, você tem que pagar o curso inteiro, 1 ano de uma vez. E é caro. Irmãos, a única coisa que a gente tinha, era um apartamento lá em Belo Horizonte, no Brasil. E eu orando ao Senhor, eu disse, Pai, como é que a gente vai? Preciso de recursos, preciso de dinheiro. E ele disse, olha, venda metade do seu apartamento. Deus falou com a gente. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou vender metade do apartamento, né? Aí ele disse, venda para o seu pai. Aí eu, boa ideia. Liguei para o meu pai, pai, é o seguinte, estou precisando de dinheiro e tal, você não quer comprar, você não quer investir em imóveis, não? Ó. Aí ele, quero. É um negócio muito bom, naquela época tava bombando, né? E aí, querido, e eu disse para ele, cortando a história, aí ele disse, quero, não, tranquilo, eu compro metade do apartamento. Aí ele foi e comprou metade do apartamento. A gente pegou aquele recurso, sabe o que eu fiz? Fui comprar um carro, fui não sei o que, não sei o que. Não, irmão, eu fui investir naquilo que Deus tinha me falado. Por muito tempo, deixa eu te falar isso. Agora entenda isso com cuidado. Estou falando para você fazer igual, não. Estou falando a minha experiência. A minha experiência não serve para você se basear. Você se baseia na palavra de Deus, não na experiência dos outros. A minha experiência. Deus falou comigo, essa foi a minha experiência. Eu peguei aquele recurso e investi ele inteiro no plano de Deus. Houve um momento que eu só via as reservas fazendo assim, mas como disse Raquel aqui, Deus não fica devendo ninguém. Peguei aquele recurso inteiro, irmãos. Lembro que na época devia ter sido aí quase 100 mil reais. Eu investi no reino de Deus. Sem peso nenhum. Porque eu sabia quem eu servia. Eu sei quem eu sirvo. E aí, irmãos, um tempo depois, quando você olha esses trabalhos que a gente fez no banco, essas portas que Deus foi abrindo no banco, quanto que Deus os prosperou. Às vezes as pessoas olham, o pastor tá bem, tá vivo na casa boa, mas ninguém estava lá quando eu morava num quarto. Ninguém estava lá quando eu peguei todo o dinheiro que a gente tinha e investi no reino. Sabe, irmãos, houve um tempo ali naquele banco que eu ganhava em um dia o que eu ganhava num mês. No primeiro trabalho que eu fiz em Londres. Em um dia, eu ganhava o salário que eu ganhava num mês. Há 3 anos, aliás, daquela época, há 3 anos atrás. Se deixa eu te falar uma coisa, querido.
Deus, ele não tem problema de abrir portas. Deus, ele não tem problema de prosperar. Nenhum, ele não tem problema nenhum nisso. Desde que tudo seja com propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente fala volta aonde? Planejamento. Eu quero terminar com esse texto aqui. Primeira Coríntios capítulo 2. Esse texto é um dos meus favoritos na Bíblia. Ele fala coisa. 1 Coríntios capítulo 2 é fantástico. A gente vai ler um pouco ele aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e nem de sabedoria. Olha só. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Verso 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5: porque a vossa fé para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos continuar daqui a pouco, mas presta atenção nisso, irmãos. Paulo, ele claramente coloca num patamar a sabedoria humana e o poder de Deus. Aleluia! Aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo sentir, aquilo que eu estou vendo na minha conta bancária, ele coloca aqui, ó, sabedoria humana. Tudo isso é importante, sabedoria humana. Mas tem algo mais sublime, tem algo maior. Ele chama aqui, ó, poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. E ele continua assim, olha, verso 6. Olha, verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Verso 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Oh, aleluia! Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, ou outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Verso 8, sabedoria essa, que se os poderosos desse século conheceu, porque os poderosos, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Verso 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está dizendo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a sabedoria humana não conseguiu pegar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é mistério, não. Ele não está dizendo que não vai ser revelado, não. Ele está dizendo aqui, ó, que nesse nível aqui, ó, da sabedoria humana, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Se você estiver andando no natural, no raso, no religioso, é mistério mesmo. Pode ter certeza que vai ser mistério da vida. Porque você não vai viver nada daquilo. Agora, se você passar para esse ponto aqui, ó, aleluia, a sabedoria do poder de Deus, a sabedoria dos céus, oh, aleluia, se você começar a enxergar as coisas do alto, é de cima para baixo, na perspectiva de Deus. Olha só o que diz o 10, Ele nos las revelou pelo Espírito, e não pela sabedoria humana. É isso que ele está dizendo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens, aleluia, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está?
Que pergunta é essa? Ele está dizendo, olha, aquele que sabe mais a respeito de você mesmo é o seu espírito, é ou não é, querido? Às vezes a gente pensa, a minha esposa me conhece, realmente ela conhece, mas só você sabe o que está passando aqui dentro. Só você sabe as coisas de você aqui, ó. Você está passando, as pressões, às vezes coisas que você não quer nem compartilhar, que você não quer passar uma pressão para outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Agora ele não termina aí, não para por aí. Ele diz assim também as coisas de Deus. Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, com Deus é igual. Lembra que a gente foi feito à imagem e semelhança dele? Com ele é igual. Aquele que conhece mais a respeito dele, não é um teólogo, não é o pastor, não é o missionário, não é o apóstolo, é o Espírito de Deus. É esse que conhece. E aí continua. Verso 12, ora, não temos recebido o Espírito do mundo. Uau! E sim, o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para quê que a gente tem recebido o Espírito de Deus? Para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia. Agora olha o fechamento, olha, o homem natural não aceita as coisas, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. Loucura. É loucura você crer numa casa sendo que você não tem dinheiro? É, pro natural é. É loucura você entrar numa vaga de trabalho, onde você está ali disputando com gente que tem mestrado, doutorado? É. É loucura aquele plano aí que você está pensando, que está queimando o seu coração? É. Que bom que é loucura. É loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Aleluia. E aí continua o texto. Por que é loucura? Porque eles não podem entendê-la, porque essas coisas discernem espiritualmente. Verso 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O verso 15 é fantástico. O 16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ele está falando do quê? Quem é a mente do Senhor? Aquele que conhece mais sobre ele, o Espírito de Deus. É a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Você vê pessoas dizendo isso o tempo todo. Quem conheceu a Deus? Quem somos nós? Quem não sei o que? É mistério. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Aí Paulo conclui. Mas vós, porém, nós porém, diz o texto, temos a mente de Cristo. Nós, porém, o que ele está querendo dizer? Nós, porém, temos condições plenas de viver o melhor de Deus. Nós, porém, temos condições plenas de viver o que Deus planejou. Nós, porém, não precisamos viver de acordo com aquilo que nós vemos, sentimos, pegamos, aquilo que os outros falam. É bom até, é legal, né? Escutar as pessoas, eu não acho ruim não. O problema é quando a opinião das pessoas está maior do que a opinião da mente de Cristo que habita em você. Nós temos a mente de Cristo. Nós podemos viver o melhor de Deus. Nós podemos planejar em Cristo. Você pode planejar
de acordo com as suas posses, ou você pode planejar de acordo com as posses de Deus. Você pode planejar, viver a sua vida planejando de acordo com as suas habilidades, ou você pode viver a sua vida de acordo com as habilidades de Deus. Você pode viver por fé, e você pode viver por vista. Agora vai uma pergunta. Hebreus te dá uma dica. O que agrada a Deus? Viver por fé. O que agrada a Deus? Quando você tira os olhos de você mesmo, das suas limitações, e você coloca os olhos nele. Aleluia. O que agrada a Deus? Aleluia. O que agrada a Deus, irmãos? Quando você para de pensar aqui, ó, natural. Obrigado, Francisco. Quando você para de pensar no natural, e você começa a pensar de acordo com ele, você expande a sua visão. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, mas a gente poderia fazer uma coisinha mais simplesinha? Poderia. Poderíamos fazer uma coisa mais, mais barata? Poderíamos. Poderíamos. Poderíamos sim. Mas a gente pode fazer, pensar e agir como Deus pensa. Age. E faz. Você perceba o seguinte, querido. Eu não estou falando de ir para o céu. Se é crente, se recebeu Jesus, vai para o céu do mesmo jeito. Agora tem gente que vai chegar no céu, vai tomar um carão, irmão. Porque desprezou o poder. Desprezou o poder. Desprezou a cruz. Que é isso, pastor? Eu amo a obra da cruz. Ama mesmo? Então viva o que a obra da cruz conquistou para você. E foi além de salvação. Ele nos levou para sentar com Ele em Cristo, ao lado de Deus. Ele nos proveu. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A Bíblia diz que Ele se fez doente para que eu e você vivamos saúde divina. Aleluia. Mas pastor, o senhor não está vendo aí a crise? Estou vendo a crise, tenho orado pelos governantes, para que eles tenham sabedoria. Mas eu entendo que eu não estou na crise, eu estou em Cristo. Você não tem jeito não, pastor. Uma vez uma pessoa falou, você não tem jeito não. Irmãos, vamos viver como crente de verdade. Vamos, bora. Bora viver como crente. Bora viver como mais que vencedor, como a Bíblia diz que nós somos. Amém. Bora pegar essa casa aí, pegar essa família, levantar levantar a presença de Deus dentro desse lar aí. Vamos embora, vamos fazer isso junto. Está comigo? Bora parar de murmurar, parar de reclamar, parar de falar mal do governo, do não sei o quê, do país, do outro, da cultura A, da cultura B. Bora amar esse povo. Bora viver o melhor de Deus, querido. Vamos viver o melhor de Deus. Vamos viver o melhor de Deus acima de todo principado, toda potestade em Cristo. Você foi chamado para viver pelo poder, não por aquilo que você vê. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Aleluia. Não sei se todos que estão ouvindo a gente aí ou vão ouvir essa mensagem depois nos canais aí do YouTube, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas olha, é a melhor coisa que você pode fazer.
essa vida que nós falamos aqui nessa manhã, começa a partir do ponto que você deixa de viver para você mesmo e começa a viver para o Senhor. Eu estou falando para você virar evangélico? Não. Estou falando para você vir para a igreja Verbo da Vida? Não. Se você quiser, você é muito bem-vindo. Não estou falando isso, não. Estou falando para você nascer de novo na família de Deus. Eu quero orar com você. Talvez você não tenha feito nunca essa oração, consagrando sua vida para o Senhor, entregando sua vida de fato para o Senhor. Você pode fazer isso agora. Vamos orar comigo? Vamos fazer isso de uma vez. Amém. Aleluia. Vamos fazer isso junto. Eu vou orar. Você vai repetir. Você vai dizer assim: ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados. A minha vida de pecado estava na cruz. E eu hoje recebo o perdão disponível na cruz. E eu quero viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Me ensina, Pai, a viver o teu melhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos meus irmãos que fizeram essa oração pela primeira vez, Pai. Eu oro para que a tua graça, o teu favor os encontre. Para que eles de fato vivam o melhor de Deus, Pai. Nós abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. Eu declaro cada um dos meus irmãos vivendo o melhor de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa vida também nos proporcionou saúde divina. Saúde divina. Eu quero orar por você, por cura. Amém? Não sei se tem alguém aqui que está com alguma dor, alguma enfermidade, alguma questão que você quer que ore. Todo mundo curado, sarado. Se aí no Zoom, eu vou orar de qualquer forma, porque como essa mensagem vai depois para o YouTube, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão aí assistindo essa mensagem. O teu poder, ele é ilimitado, Pai. O teu poder não depende de uma mensagem ao vivo. Mas o teu poder está aqui nesse lugar, nessa igreja, nessa obra. E o teu poder está aí agora na casa do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina. Eu declaro essa irmã, esse irmão, curado completamente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Dores, enfermidades, dor na junta, dor nas pernas, dor nas juntas aqui. Eu declaro saindo agora em nome de Jesus. Porque o preço já foi pago. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado pela obra de Jesus. Obrigado por somos curados, sarados, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, talvez você ainda não tenha vivido essa experiência poderosa de uma imersão. A Bíblia fala fala sobre 2 rios. No Novo Nascimento, a Bíblia diz que a Bíblia fala como que um riacho. Um rio começa a fluir dentro de você, águas vivas. Mas a Bíblia fala de uma segunda experiência, do batismo do Espírito Santo, onde águas é algo mais intenso, é onde essa vida de Deus se torna mais intensa, para que você cumpra o seu propósito, o seu chamado. Isso é seu direito. Qual que é o pré-requisito, pastor? Nascer de novo. Nasceu de novo, tem direito. Então, se você deseja aprender mais sobre o batismo do Espírito Santo, fala com a gente, manda uma mensagenzinha para que a gente possa te ajudar nisso aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, que você tenha aí uma semana abençoada. Amém? Pastor Marlon vai vir aqui dar alguns avisos finais para a gente fechar o culto. Mas olha, que você tenha uma semana abençoada. Amém, irmãos? Você tem uma família aqui. Talvez você ainda não congrega na igreja Verbo da Vida aqui em Leiria. Talvez esteja só visitando, tá bom?
Se você está vindo de outra igreja, manda aí um abraço para o seu pastor, fala que a gente ama ele. Mas se você não tem uma casa, não tem uma igreja, e você está buscando uma família, seja bem-vindo à família Verbo da Vida Leiria. Você é muito importante para nós. Se você precisar de uma ajuda, de uma oração, precisar de uma palavra amiga, conta com a gente. Manda aí uma mensagem para que a gente possa estar junto de você. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, poderosa, vivendo o melhor de Deus. Tá bom? Um beijo no seu coração. Amo você. E em breve, muito em breve, estamos crendo que muito em breve estaremos aqui. E você vai ver como tá linda a sua casa. Tá a cara de Deus. Amém. Beijão, querido. Paz, graça e paz.